A Justiça Federal no Pará suspendeu a licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. A B Eólica, a Bragel, Instituto Totum e Câmara de Comercialização assinam um acordo de cooperação. O Parque Eólico da Honda, em Xangri-Lá, irá abastecer o seu escritório no bairro do Morumbi, em São Paulo. Queda de energia elétrica afeta vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, eletricista. Esses são os destaques do Papo de Eletricista matinal desta sexta-feira, 2 de setembro. Eu sou Bruno Eletricista e apresento para você as notícias mais relevantes do setor elétrico. Seja bem-vindo ao programa de hoje, que está começando agora. A Justiça Federal no Pará decidiu liminarmente pela suspensão da licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. De acordo com o Ministério Público Federal, no Pará, a licença foi suspensa em virtude do não cumprimento das obras de saneamento básico em Altamira, uma condição de viabilidade para a operação da usina. Os sistemas de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário deveriam ter sido entregues em julho de 2014, mas o IBAMA concedeu a licença de operação para a usina, mesmo sem a obra estar pronta. Existia a condição de entregar essas obras até setembro, o que, segundo o Ministério Público, também não ocorreu, motivando a suspensão da licença. O IBAMA informou que recebeu a notificação e que irá recorrer da decisão. A Norte Energia informou que ainda não foi notificada sobre a decisão judicial. A Associação Brasileira de Energia Eólica, a Associação Brasileira de Energia Limpa, o Instituto Totum e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica celebraram um acordo de cooperação visando dar maior robustez ao certificado e selo de energia renovável. A assinatura aconteceu durante o Brasil Wind Power 2016, que está sendo realizado no Rio de Janeiro. De acordo com este compromisso assumido entre as partes, a Câmara de Comercialização passará a apoiar o processo de certificação sempre que for necessária a verificação dos dados de geração de energia proveniente de fontes renováveis. A confirmação e a certificação digital dos dados de fonte independente estão de acordo com as melhores práticas adotadas pelos certificadores internacionais. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri, a Câmara de Comercialização apoia iniciativas voltadas ao futuro sustentável do mercado de energia elétrica no Brasil. Por isso, acreditam que o certificado e o selo de energia renovável incentivam os consumidores a valorizarem este aspecto, agregando valor tanto para o gerador quanto para o comprador da energia de fontes renováveis. A Honda Energy do Brasil, subsidiária da Honda Automóveis do Brasil, avança em seu compromisso ambiental e anuncia que irá suprir, a partir de novembro deste ano, toda a demanda de energia elétrica do escritório da marca, localizado no bairro do Morumbi, capital paulista. O edifício de 26 mil metros quadrados possui 6 pavimentos e 2 níveis de subsolo e é a sede da Honda Serviços Financeiros, além de abrigar as áreas relacionadas às vendas de motocicletas e produtos de força. Desde novembro de 2014, o Parque Eólico da Honda, situado em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, fornece energia limpa e renovável para o complexo de Sumaré, interior de São Paulo, onde se localizam a sede administrativa da marca na América do Sul, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda na região, além da fábrica de automóveis, que opera atualmente em sua capacidade produtiva plena de 120 mil veículos ao ano. Os desafios da recarga de veículos elétricos no Brasil serão foco da apresentação do CPQD na Conferência Latino-Americana de Veículos Elétricos, evento paralelo ao 12º Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, que começou ontem e termina amanhã no Expo Center Norte, em São Paulo. Luiz Rolim, que é pesquisador do CPQD, participará do painel O Mercado de Energia Elétrica e o Desenvolvimento do Setor de Veículos Elétricos, programado para hoje, das 13 horas às 14h45.
Segundo Luiz, a intenção é apresentar uma proposta de modelo de mercado para nortear, em âmbito nacional, a implantação de infraestruturas de recarga pública para veículos elétricos. Ele explica que esse trabalho é parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, o Programa Mobilidade Elétrica para inserção de veículos elétricos em frotas empresariais da região metropolitana de Campinas, que já vem sendo conduzido pela CPFL em conjunto com o CPQD e a Unicamp. Continua suspensa a cobrança de taxa de iluminação pública em Campo Grande. A decisão é do órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sessão realizada na quarta-feira. A decisão é uma resposta ao pedido de liminar na ação de inconstitucionalidade proposta pela Prefeitura da capital sul-mato-grossense contra a suspensão da cobrança, que foi determinada pela Câmara Municipal. Na sessão de quarta-feira, foi ressaltado que o saldo financeiro da COSIP atualmente é de R$ 53 milhões e a despesa média com serviços de iluminação pública é em torno de R$ 1,5 milhão por mês, motivo pelo qual conclui-se que o saldo atual é suficiente para atender tais serviços em um período de 35 meses. Uma queda em 2 linhas de transmissão causou o desligamento de 1/3 da carga de energia do estado do Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira. Segundo o operador nacional do sistema, o problema foi identificado às 14h54 e a interrupção afetou municípios da região dos Lagos, Norte, Noroeste, Capital e Baixada Fluminense e as redes de distribuição da Light e da Ampla. Às 15h11, segundo o operador, as linhas começaram a ser restabelecidas. A operadora vai se reunir com agentes para analisar a ocorrência, que pode ter relação com as chuvas fortes que caiu no estado, ou fenômenos externos, ou ainda ter sido causada por uma própria precaução do sistema. Na Grande Rio, a queda de energia em bairros da Zona Norte e da Baixada Fluminense afetou a circulação da linha 2 do metrô e do VLT. Cara eletricista, essas são as principais notícias de hoje do nosso programa. Então, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se vê amanhã no Papo de Eletricista Talk, às 17h30, ou segunda-feira, às 6h30 da manhã, com mais uma edição do Papo de Eletricista Matinal. Aquele abraço e até breve.